Olá, meninas e meninos, eu sou Isabel e a gente vai estudar agora os encontros vocálicos, né? A gente está trabalhando com fonologia, que é essa parte toda de sons e de letras, de representações, né? Então a gente sabe, sempre que a gente fala de fonologia, a gente tem que lembrar que a escrita é sempre posterior à fala. Primeiro existe a ideia de oralidade, da fala, para depois, então, as civilizações começarem a registrar, né, as suas conquistas, e aí veio a escrita, bem depois, né? A escrita é bastante recente na história da humanidade. E, então, sempre que a gente fala dessas questões de fonologia, a gente tem que lembrar que existe muito de convenção, né? Então, os encontros vocálicos são encontros na mesma sílaba de vogais. Aí, a gente tem que lembrar que as vogais são o A, E, I, O, U, quando elas estão sozinhas na sílaba. Então, por exemplo, a palavra, sei lá, tapete, eu tenho 3 vogais. Então, eu tenho 3 sílabas, porque eu tenho apenas consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, né? Nessa ordenação, eu tenho só vogais. E as vogais são o centro da sílaba. Não é isso? Se você não entendeu muito assim o que eu disse, tem que assistir a aula, né, de sílaba, de divisão silábica, tem que botar essas aulas aí em dia, tá legal? E aqui a gente está falando dos encontros vocálicos, então a gente está falando dos encontros entre essas vogais, A, E, I, O, U, e as semivogais, o I e o U. Ora, o que acontece? Quando eu falei tapete ou tapete, né, que aquele E tem som de I no finalzinho, a gente tem 3 sons representados por 3 letras. E essas letras são fortes. A sonoridade delas é uma sonoridade forte. Mas a gente pode associar essas letras, A, E, I, O, U, esses sons, a sons também vocálicos, só que mais fracos. Por que sons vocálicos? Os sons vocálicos são aqueles produzidos somente com a abertura da boca. A gente abre a boca e o som sai, e a gente só vai fechando a boca e o som vai se fazendo. Então, A, E, I, O, U, a gente só vai fechando a boca, e aí o som vai saindo lá de trás, vai vindo aqui para frente, e a gente vai produzindo as vogais, tá? As semivogais também são produzidas assim, I e U, é o mesmo som, só que elas não estão sozinhas na sílaba. Se estivessem, seriam vogais. As semivogais são os sons de I e de U, quando eles estão juntos com outros sons vocálicos, outras vogais. Então, a vogal é o som mais forte e a semivogal é o som mais fraco. Tá legal? Então, eu posso fazer o A, o encontro vocálico pode ser o A com o I, pode ser o A com o U, pode ser o E com o I, pode ser o E com o U, pode ser o O com o I, pode ser o O com o U. Não vai ter I com I nem U com U, né? Mas as outras conjunções de sons podem acontecer, tá? Então, nessas junções, por exemplo, o A com I ou o A com U. Quando a gente faz essas junções, por exemplo, deixa eu pensar aqui, cacau, né? Vamos pensar essa palavra, olha, cal, né? Na primeira sílaba, a gente tem um som vocálico só. É o som da vogal. É o A forte, o A vogal. No outro som, na outra sílaba, a gente tem 2 sons. Um som mais forte, que é o centro da sílaba, e um som mais fraco, que vem a seguir desse som mais forte. Reparem que a gente não fala cacau, né? Ah, o preço do cacau subiu. A gente não fala assim. A gente fala o preço do cacau. Então, entre o A e o U, o som mais forte é o som do A. Então, o A é a vogal e o U é a semivogal, tá? Então, o que é esse encontro vocálico? É um encontro de uma vogal com uma semivogal, tá? Então, esse A e esse U aqui representam um encontro. Esse encontro entre o A e o U representa um encontro vocálico, um encontro entre 2 sons vocálicos, a vogal mais forte e a vogal mais fraca.
Tá bom? Então, o que é um ditongo? Olha, esse di aqui é um prefixo que significa dois. Tá? Não existe um monotongo, né? Mono seria um, porque o monotongo é a própria vogal, é uma vogal só, né? Então existe o ditongo e existe o tritongo. São as possibilidades dos encontros vocálicos. Ou a vogal se une a um som de semivogal, ou a vogal se une a dois sons de semivogal. É o que existe na língua, tá? Não existe politongo, né? Não existe uma outra representação qualquer. Então, ou os encontros vocálicos são ditongos, ou seja, uma vogal e uma semivogal, como é ali cacau, tá? Ou então são tritongos, uma vogal e duas semivogais, por isso 3 tritongo, tá bom? Então, olhem só, vogal mais semivogal. A palavra beijos. Ó, eu tenho 2 vogais, porque eu tenho 2 sílabas, beijos. Então, eu tenho 2 vogais. As vogais são representadas por essa estrutura aqui, a gramática, né? A gramática ensina a gente a pensar a sílaba como esse pódium, né? Em que a parte superior, a parte principal, é ocupada pela vogal. Então, isso daqui que eu coloquei para vocês, isso daqui é uma sílaba. Qual é a parte principal da sílaba? A vogal. Então, lá na minha palavra lá, cacau, a primeira sílaba do cacau vai ter o A lá em cima e o C aqui embaixo, K. Pronto, fiz a minha primeira sílaba da palavra. A outra sílaba, eu vou colocar aqui embaixo, vai ter o A também aqui na frente, o C atrás e o Uzinho aqui caindo. Repare, o som cai. O som mais alto é o A, o U já está caindo, ele vem embaixo. Isso é um ditongo, um encontro de uma vogal A com uma semivogal U. Aqui eu coloquei beijos, então eu tenho na representação da sílaba as 2 vogais, o E, B e o O, jo. Aí a gente coloca as consoantes, a consoante que começa uma sílaba, a consoante que começa a outra sílaba. O S de plural fica na última parte da palavra, da sílaba, né? A sílaba tem 3 espaços. E na parte de beijos tem que entrar o espaço da semivogal, que é onde? É a seguir da vogal caindo lá embaixo. Então aqui é a vogal, aqui é a semivogal. Repara que baixou, né? É um ditongo chamado de decrescente. Por quê? Porque primeiro vem a vogal e depois vem a semivogal. Então, ele está andando para baixo, ó. Ele está decrescendo, tá? Existem situações em que a gente tem ditongos crescentes. Por exemplo, quando a gente fala assim, cari, a gente fala carie. A vogal mais forte é o E. Só que primeiro a gente tem o I, cari-e, né? Senão a gente fala cari, e aí parece que é um som só, né? Então, para a gente falar carie, primeiro tem que vir uma semivogal para depois vir uma vogal. Aí o ditongo cresce. Então, um ditongo crescente é quando a gente tem semivogal mais vogal. E o ditongo decrescente, que é esse daqui, é quando a gente tem a vogal mais a semivogal. Tá? Então, ditongo, a gente tem uma vogal e uma semivogal. Se a semivogal vem antes, cresce o som. É do menor para o maior. Se a semivogal vem depois, decresce. É o mais forte para o mais fraco. Legal? Bom, aí nós temos tritongos, como vocês já sabem. Tri significa 3, né? Então, se tri significa 3, eu vou ter uma vogal e 2 semivogais. Mas eu posso colocar uma semivogal do lado de outra semivogal? Não. Para ficar equilibrado, a vogal fica lá em cima no pódio e uma semivogal para cada lado, tá? Então, olhem só como é que eu fiz. Uruguai. Ó, eu tenho 3 sons vocálicos. O U, o A e o I. O mais forte é o A. Uruguai. O mais forte é o A. Então, o A é a nossa vogal, vai ficar aqui em cima.
tá? Eu botei também o U e o URU, mas me interessa mais a última sílaba que tem o encontro consonantal, né? Desculpa, o encontro vocálico. Então, o A é a vogal, então esse Uzinho que tem aqui vai ser a semivogal e esse outro Uzinho vai ser a semivogal também. Então, a gente tem numa mesma sílaba 3 sons vocálicos. Uma vogal que é o centro, uma vogal anterior, desculpa, uma semivogal anterior e uma semivogal posterior. Tá bom? Então, os tritongos são palavras, são sílabas que têm 3 sons. A do meio é a vogal. E antes semivogal, depois semivogal. Tá? E para a gente terminar, tem o hiato. Hiato é um espaço, né? É uma lacuna. Reparem que muitas vezes as pessoas falam assim: ah, existe um hiato de tempo entre o nascimento do primeiro filho e do segundo filho. Vamos imaginar assim, um espaço de 10 anos, né? Então há um hiato longo entre o nascimento do primeiro filho e o nascimento do segundo filho. Então hiato é isso, hiato é um espaçamento, tá? E por que então o encontro consonantal é um hiato? Um hiato é quando eu tenho vogal mais vogal. Aí vocês vão dizer, ué, mas como é que eu posso ter 2 vogais na mesma sílaba? Pois é, não estão na mesma sílaba. Na hora de escrever, a gente junta tudo, mas na hora de separar, vai um para cada lado. Repara aqui, olha, juiz. A palavra juiz, a gente vai escrever junto. Não é isso? A gente escreve tudo junto. Só que as 2 palavras são fortes, as 2 vogais são fortes. A gente não fala juiz, a gente fala juiz. Algumas pessoas colocam até o acento, né? Juiz, né? Para ficar forte esse I. Então, o hiato é quando a gente escreve junto, mas na hora que a gente separa a sílaba, o U vai para um lado, o I vai para o outro lado, porque são 2 vogais. Não tem uma vogal e uma semivogal. Então, ó, tem 2 sílabas na palavra juiz. Tá? Então, o hiato é quando a gente tem 2 vogais, a gente escreve juntas essas vogais, mas na hora de separar as sílabas, a gente faz uma para cada lado. Muitas vezes, para a gente para não ficar a dúvida, esse I e esse U vão ser acentuados, tá? E aí depois vocês vão assistir a aula de acentuação dos hiatos. Mas basicamente, quando é que a gente vai acentuar os hiatos? Quando a gente tiver a possibilidade de fazer a confusão com um ditongo, então a gente vai acentuar o I e o U quando eles forem a segunda vogal do hiato e estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Como é que eu leio essa palavra? Eu vou ler pais. Os meus pais são idosos, né? Eu vou ler pais. Eu vou ler o A e o I como um ditongo. A palavra, o A é o centro da sílaba, o P de um lado, o IS do outro lado, né? Então eu tenho uma sílaba só. A palavra pais tem uma sílaba só. Agora, se eu faço a palavra aqui, ó. Como é que eu leio? Eu leio pais também. Repara que quando eu leio pais, o som do I quase some, né? A gente até pensa que pode ser escrito com P-A-Z, né? Porque o som é o mesmo praticamente, porque o som do I é muito reduzidinho, né? Pais. Quando eu faço aqui país, o som do I é muito forte. E aí esse som forte do I diz pra gente que esse I é uma vogal. E aí na hora de separar, eu vou fazer assim, ó. Pa-is. Porque são 2 vogais, então tem que ir uma vogal para cada sílaba. Eu vou colocar o A e o I lá em cima, o P de um lado, o S do outro. São 2 sílabas, tá? Então a gente tem que prestar atenção no hiato, porque alguns hiatos não são acentuados, mas outros são. E são acentuados se eles estiverem na segunda vogal, o I e o U, sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Tá legal? Então, na aula de hoje, a gente
aprendeu, lembrou o que é o ditongo, os encontros vocálicos, ditongo, tritongo e o hiato. A parte de acentuação é em outra aula. Até a próxima!